Cadê no YouTube? Cadê no YouTube? Minha esposa tá aqui. Minha esposa tá doida aqui. Meu amor, você tá me ouvindo bem agora? E esse lance de podcast aí para todo mundo da audiência, para nós aqui da ARC também é um pouco novo, tá? Então a gente também tá aqui se ambientando, começando a fazer podcast. Vamos ver se eu vou ser um bom host. Eu acredito que sim, porque a coisa que eu mais gosto de fazer é conversar. Então eu acredito que eu vou dominar isso aqui tranquilamente. Essa sempre foi a minha melhor habilidade. Então é isso, eu quero cumprimentar meu amigo Luan, minha amiga Mari. É um prazer enorme receber vocês aqui no ARC Talks, nós aqui da ARC. E fiquei muito feliz em receber vocês e a gente já começou tão rápido, né? Conversamos bastante e logo já definimos que íamos fazer e vocês iam participar do podcast. Então, cara, que legal. Vocês foram gratas surpresas aqui para nós da ARC. Então, estamos felizes em conhecê-los e muito felizes de vocês estarem aqui no segundo episódio já do ARC Talks, que com certeza vai ser um sucesso. Muita moral, viu? É, e nós também muito felizes. Boa noite, gente, mas só para quem não é família. Tóxico. Como é que é essa história de para quem não é tóxico? Por quê? Bordão. Olha, o bordão acho que foi uma coisa que me falaram muito no começo, que a gente tinha que ter quando a gente é influenciador, criador de conteúdo, né? E o meu veio muito naturalmente um dia que eu decidi soltar os cachorros, reclamando de uma pessoa que entrou no elevador e não me deu bom dia. Eu falei, gente, eu acho isso uma atitude tão tóxica, é só falar bom dia. Aí eu gritei, bom dia, mas só pra quem não é tóxico. E teve muita interação. Eu falei, vou tentar usar a meu favor. E deu certo. Pegou. Pegou. Que top. Mas, gente, antes de começar, eu quero saber sobre vocês, sobre o início. Vamos começar do começo. Vocês são da onde, afinal? Vocês são cuiabanos, não são? Vai tu. Eu sou cuiabano de pé rachado, natural de Cuiabá. Nascido e criado. E você? Mas você não tem cara de ser cuiabano, cara. Não Obrigado, tem mesmo. Não tem cara de ser cuiabano. Ai, que horror. Tô brincando, gente. Mas você veio... Tá, cuidado. Você veio de onde? Sua família veio de onde? Minha mãe é de Mimoso, que é perto de Cuiabá, mas é uma vila ali, né? Meu pai, ele é do Pará. Paraná. É, eu sempre confundo. Nossa. Então, assim, tem um pouquinho diferente só, né? Aí a linha dos avós, assim, bisavós, são italianos, da parte do meu pai. Então, tem essa mistura aí. Mas eu sou nascido e criado em Cuiabá. De vez em quando ia pra Mimoso, que parece que o pessoal lá é mais cuiabano. Tem uma coisa meio poconiana também. Né? Então, essa mistura aí. Sempre morou por aqui, né? Sim. E eu sou rondonopolitana. Me mudei aqui para Cuiabá em 2021, pós-pandemia. Tava no encerramento, na verdade, acho que da pandemia. Eu nasci em Rondonópolis, né? Tá? Não sei se eu te falei. Sério? Não sabia. Nascido em Rondonópolis. Eu nasci e cresci lá. Eu só fui nascer. Minha mãe e meus pais já estavam em Primavera. Eu fui nascer lá e voltei. Só no hospital mesmo. Só no hospital. Entendi. Nasci naquele hospital na Lions lá, como é que chama? O mesmo que eu. É? Que é lá no comecinho da Lions, que agora nem é hospital mais, mas é um foi hotel. o mesmo que eu. Nasci e cresci por lá. O único período que eu cheguei já a morar fora de Rondonópolis foi quando eu fiz um intercâmbio de 3 meses. Fiz na Polônia em 2017. Polônia? Polônia, em 2017. Como mas assim? foi o único período. Polônia? Pois é. Como assim intercâmbio na Polônia? Geralmente a galera vai fazer intercâmbio Canadá, justamente. Austrália, né? Estados Unidos. Eu fui por um plano de voluntários, chamados IESEC, que era, enfim, um programa que tinha o intuito de formar novos líderes para o mundo, né? E eu encontrei muito por acaso essa galera da IESEC. E aí lá eles tinham várias opções de países, enfim, pontos do mundo, né, para poder fazer intercâmbio. E a hora que eu vi Polônia, eu pensei, gente, eu nunca ouvi falar desse país. Por que não? Aí eu fui pra lá. Uma ótima razão para escolher. Aí fiz um serviço voluntário de 2 meses com crianças em creches. Atuei nas creches, ensinando inglês pra elas. Mas eu fui mal sabendo que eu sabia falar. Aí lá eu descobri que eu sabia, aprendi a me virar. E o projeto durou 2 meses e o restante foi passeando por lá. Só pela Polônia. Com que idade? Com 18 para 19. 18, 19 anos. Nossa, e não foi cedo, né? Porque geralmente a molecada faz intercâmbio também, não, mas... eu fui depois já de ter encerrado meu ensino médio, naquela fase de não saber o que eu queria da minha vida, que faculdade que eu queria fazer. E foi muito proveitoso mesmo pra mim. E vocês são formados em?
Na Começa vida. aí. Na vida. Eu Fala dos tenho seus 3 cursos. faculdades inacabadas, que é administração, que fiz 6 semestres pela FGV, fiz gestão comercial e nutrição. Mas todas elas pela metade, assim, larguei mão. Você tem TDAH? Muito. Nós dois. Nós dois. Eu também. Ai, uma mesa de É, neurotípicos, uma que mesa. incrível. Cara, eu acho que eu terminei minha faculdade porque eu estudei com a minha mãe. Quantas vezes eu na cantina da faculdade, eu me lembro disso até hoje, eu na cantina da faculdade, minha mãe falava assim, Felipe, vem chamada. E eu corria para a sala de aula para responder chamada. Ou então, Felipe, vai ter uma prova surpresa. Eu corria para a sala de aula fazer a prova. Acho que é por isso que eu terminei também. Senão também seria inacabado. E você, Mari? Eu sou formada em psicologia, sou psicóloga, atuo, tenho meu CRP ativo. E desde 2022? 23? Acho que 23 que eu me formei mesmo, né? 22. Comecei em 2022. E você já atua, Lê? Sim, estou atuando. Verdadeiramente, eu comecei no final do ano passado. Que da hora, que massa. E como vocês se conheceram? Conte. Eu fui convidada. Peraí, só uma pergunta antes. Vocês já eram influencers antes de se conheceram? Já. Ou... Já. Já? Já. Então vamos voltar à pergunta. Como que aconteceu essa questão de ser influencer? Porque vocês começaram faz tempo já, né? Vocês não são Você recentes, começou né? antes, né? Eu comecei primeiro por conta da Tacanono Suplemento, que é minha empresa hoje. E nesse ramo a gente tinha muita dificuldade de buscar conhecimento, né? Uhum. Ao mesmo tempo que a gente tinha dificuldade de buscar, tinham poucos canais que informavam sobre ele. Então, como eu trabalhava, eu fazia essa ponte, né, de buscar informação e trazer informação para o público. Então, era uma pegada bem voltado para vendas, assim, né, de suplemento na loja. E aí eu fui pegando gosto e desenvolvi meu primeiro projeto, chamava 50 no Shape. O que eu me propus a fazer? Eu fiz uma dieta durante 50 dias com treino, dieta, totalmente focado em mostrar resultado para as pessoas. Então, eu utilizava os produtos que eu vendia e todo santo dia eu mostrava dieta, treino, suplemento, até conseguir um resultado nesses 50 dias. E foi quando eu tive assim uma explosão, né, de seguidores, porque quando eu encerrei os 50 dias, eu tinha passado de 110 quilos para 98. Caramba. Então, eu tirei aquela famosa foto do antes e depois, que é o que deixa a galera impactada, né? E foi a partir disso que até fiz algumas matérias em jornal, televisão, falando sobre isso. Então, legal, foi quando eu comecei de fato. Mas é interessante, depois a gente volta desse ponto aí, mas o que eu queria saber é como é que aconteceu de você decidir, de você começar a se expor, porque eu acho que o paradigma está aí, né? Poxa, A virada de chave. é a virada de chave para virada você de falar assim, chave. cara, vou fazer isso, vou colocar minha cara, vou aparecer. Foi questão de necessidade, né? Eu precisava vender suplemento. Então, não tive muito bloqueio, sabe? Eu falei, cara, preciso mostrar isso aqui. As pessoas não sabem disso. 2016. Cara, 2016. 16, a gente tem 10 anos de empresa já. Foi em 2016 que eu comecei a ativamente estar nas redes sociais. Então, eu já tinha um tempo sem postar nada, né? Era só rádio, outdoor e era rádio e outdoor, só que a gente fazia na época, não tinha Instagram ativo. Então, a partir disso foi quando eu comecei a botar a cara mesmo, assim, para poder divulgar. Que na época de 2016, o que tinha já de influencer, esse tipo de coisa assim? O que você tinha de referência? Na minha área, não tinha. A gente tinha Felipe Franco da vida no YouTube. Tipo, coisa de treino, assim. Não tinha nada... Nossa, cara. Não tinha bem... Não era nem considerado, acho que, criador de conteúdo. Não, era não, considerado acho que nem youtuber, existia. né? Era só Ninguém youtuber, não existia o essa termo. pegada, né, de Influenciador digital, acho que não existia Era ainda. youtuber que tinha nessa época, né? Falava Fora isso, blogueiro, né? Chamava blogueiro. só de blogueiro. Não tinha nada voltado O dessa cara é área, um era só dinossauro, então, né? Da influência internet. digital. Chegou quando tudo era mato. Tudo era mais. E você, Mari? Eu comecei, verdadeiramente, eu acho que foi no começo de 2019. 2018, eu comecei a encarar o processo de querer ser influenciadora, de ter coragem. E aí foi um processo com terapia para eu ter coragem de ser uma pessoa pública. Muita terapia. Você fez terapia para poder... Não, por vários outros fatores, porque só terapia é só benefício. Mas uma coisa que eu quis muito trabalhar foi essa questão de eu sentir essa... Não era bem uma vergonha, mas era um receio, um medo de ser julgada, né? Porque, querendo ou não, muitas pessoas têm isso, né? E qual foi a minha virada de chave? Foi essa de entender que eu simplesmente não devia nada a ninguém. Além dos meus pais, que eu morava com eles. E, na verdade, já era maior de idade, então já era responsável pelos meus atos, né? E eu me lembro de acompanhar muitas influenciadoras de fora
E eu sempre olhava o conteúdo, eu achava muito legal. Influenciadora, blogueira, que na época eu não era criador de conteúdo, mas aqueles materiais de YouTube ali, né? De galera mostrando a rotina, dicas, enfim. E aquilo me cativou. Eu falava, nossa, por que eu não faço? Não tem... gente, aqui na minha cidade tinha uma pessoa que era uma pessoa de referência na cidade, que é a Nath Goulart. E aí eu conversei com ela, pedindo ajuda. Eu falei, olha, eu quero ser. Como eu começo? Aonde eu vou? Eu tenho que postar falando, vídeo, é só foto? Eu ofereço meu trabalho de modelo nas lojas? É para fazer só foto, só vídeo? Como que era? E aí eu fui me adaptando aos poucos, fui fazendo algumas parcerias com lojas de roupa, que eu acho que sempre as portas começam a se abrir dessa forma, porque assim eu fui conhecendo novas pessoas, novos empresários. E em 2019, verdadeiramente mesmo, eu entendi, eu sou influenciadora. Mas levou um tempinho para eu realmente me sentir influenciadora, entender sobre o meu preço, valor e tudo mais. Isso, é um paradigma, né? Você conseguir ter compreensão do que você representa, né? Na rede social, para as pessoas que assistem, que valor que isso tem. Realmente, isso é muito interessante. Um processo. É um processo. E aí, e depois disso, como é que se deu de vocês se conhecerem? 2 influencers se conhecerem? Vocês se seguiam? Tinha alguma coisa nesse sentido? Não, a gente não sabia da existência do outro, até um evento que foi promovido aqui por uma influenciadora, a Aimee, que era o Vencer Famosa. Era o Vencer Famosa. E eu fui convidado como um dos palestrantes. 2019. O cara já 2019. Foi de palestrante, né? Já estava em alto nível. E eu fui de palestrante para poder falar sobre o mercado de influenciador como prestador de serviço, mas também como empresa que contratava influencers, né? Como que era a questão da proposta, né? Porque o começo do influenciador, ele tem muito aquela coisa da permuta, até você conseguir entender que você realmente está influenciando muitas pessoas e que aquilo tem um valor fora a troca de serviço, fora a permuta, né? E aí nesse evento a gente só se viu, né? Assim, não me cumprimentou, sentava longe, só olhava, entendeu? Mas chamei sua atenção. Você? Aham. Tá se achando já. É um ótimo momento para você se declarar, meu bem. E aí foi assim que a gente se conheceu. Agora vamos ouvir a minha versão, que tem mais detalhes, né? Quero ver. Fui nesse evento para influenciadores convidada como uma entre as 10 micro? Nem lembro, mas influenciadores que nem tinham noção do que era de fato influenciar. Foi muito crua, né? Assim como várias outras lá do interior. Porque essa influenciadora, a Aimee, ela morava aqui em Cuiabá e ela quis chamar pessoas de várias cidades do Mato Grosso para ter uma oportunidade de vir aqui aprender com a experiência dela, assim como funciona o mercado da capital, como funcionava na época, né? E ela fez, acho que 2 dias, se eu não me engano, de evento. Era um dia de semana, inclusive, tive que faltar aula da faculdade. Foi duro de conseguir pedir isso para os meus pais, né? Para eles compreenderem e apoiarem isso mais. Tive o apoio, felizmente. E quando eu vim no último dia, no encerramento, tinha esse momento ali de palestra, né? De conversa com os outros influenciadores daqui. Onde eles falavam disso, não só das dores deles, né? Mas era a experiência deles e tudo mais. E quando eu cheguei no lugar... quando eu cheguei em Cuiabá, eu estava num outro relacionamento. Mas o relacionamento já não estava indo nada bem. Aí eu cheguei, e no que eu cheguei no lugar onde ele estava, eu achei ele muito atraente. E eu me senti mal por ter achado ele atraente. Danada. Extremamente atraente, muito bonito, e me chamou muita atenção, mas eu fiquei muito nervosa. Ele era bonito, então. Sempre foi, sempre foi. Fiquei mais. Sempre foi belíssimo. E como eu fiquei nervosa, eu falei, cara, eu não vou cumprimentar. Já achei desrespeitoso da minha parte de olhar pra ele dessa forma, tal, então eu não cumprimentei ele, mas eu cumprimentei todos os influenciadores, menos ele. Mas a partir daquele dia, a gente começou... Você simplesmente deu a deixa total, né? Você mostrou que você se importou com ele, lógico. Dei nada. Mas esse é o código. Você demonstrou que se importou. Difícil, né? E foi naquele dia que a gente começou a se seguir sem intenções nenhuma, pelo menos até aquele momento, né? Sem intenções nenhuma, porque eu acabei seguindo todos os influenciadores que foram lá e palestraram e tudo mais, essa né? desculpinha e tal. Sim. Colou, né? Até porque deu 2, 3 semanas eu estava solteira, né? Porque já estava fadado ao fim aquele relacionamento. E esse daqui, no primeiro story, oportunidade que ele viu de ver ali, falar que eu estava solteira e perceber, ele começou a interagir comigo. E foi assim que a gente começou. Foi assim que começou a nossa história. Eu descobri a caixinha de pergunta. O solteiro, ele abre a caixinha de pergunta. Recém-solteiro, ele abre a caixinha de pergunta... Acho que a semana inteira, esperando que alguém pergunte, tá solteira? E aí, por acaso, eu tava seguindo ela nesse período, entendeu? Aí eu percebi que ela estava solteira. Aí eu fui, vou dar uma olhada nas fotos. E vi que não tinha mais nenhuma foto ali. Vamos fingir que você já não só tava foto sozinho.
Aí eu falei, vou começar a trocar uma ideia aqui, porque alguns assuntos eram em comum, né? Ela estudava E aí, psicologia. vamos trocar figurinha e tal. Aí foi rolando a conversinha. Aí eu tive que mandar essa. Porque eu que pedi o telefone dele, depois de um tempo, conversando já, uma troca de ideia ou outra ali no direct, acho que deu não deu nem um mês que a gente tava conversando, interagindo um com o outro. Aí eu fui e falei pra ele, nossa, queria tanto te mandar uma figurinha, mas aqui não tem. Aí ele me passou o WhatsApp dele. Pra frente, tá vendo? Aí vai decidida, ela sabia o que Ela queria, sabia, né? Pois é, sempre sou. E aí trocamos o WhatsApp e ela veio pra Cuiabá pra gente poder ter um jantar uma noite. E ela que veio. Ela que veio, lógico. Tá achando que... Ela já viria, né, na verdade. Pois é, e ele fica falando isso, mas... Pois é, eu já tava vindo mesmo, então tá bom. Aproveitou. Desculpinha pra falar pra Victor. mim ver. E aí, a gente saiu pra jantar e foi quando a gente se conheceu, assim, né? De trocando mais ideias. E aí... Sobre o universo da influência. Isso, tal, né? com Também. certeza. Também. E aí, a partir daí, a gente começou a se relacionar, a ficar. A gente foi ficando durante alguns meses, eu acho que uns 6 meses, né? Ai, não lembro a conta. Foi um tempo. E aí foi tudo meio rápido ou não? Pra vocês já se... Não, foi- a gente resistiu. Os dois resistiram muito. Ela por conta do recente relacionamento e eu por conta de outros relacionamentos com experiências difíceis, né? Uhum. E aí a gente ficava se recusando a se entregar totalmente. Então, como ela era de Rondonópolis e eu de Cuiabá, a gente conseguia dar mais Manter ainda tempo. uma- Essa distância, a distância. E aí a gente foi ficando de novembro... não Novembro sei até se- maio. por ali. E aí teve o carnaval em março, que a gente acabou indo no mesmo time de influenciadores, que eu ajudava um amigo a estruturar a parada para poder convidar influenciadores para divulgar a caravana que saía daqui para lá e coloquei ela no time, né? Rolava uma batalha nesse time. E batalha por, tipo, interação. Quem mais tivesse comentários, curtida em foto e tudo mais. E eu ganhei o rolê. Ganhei o rolê e não Através teve disso. roubo. Porque É. depois o pessoal começou a achar que teve roubo Sim. quando a gente começou a se assumir. Quando a gente começou a montar essa estrutura, eu falei para ela participar porque eu sabia que ela tinha um potencial muito grande, mas nem ela acreditava nisso. Não acreditava Falei, nem cara, então enxergava. participa só por participar, que vai ser legal. E no fim das contas ela acabou ganhando porque ela realmente sempre teve um público muito bem engajado. Então foi muito legal. E aí a gente acabou indo nesse carnaval juntos solteiros, né? E aí lá foi que as coisas começaram a cutucar um pouco. Ficaram mais expostos e tal, né? A gente estava mais exposto, a galera que seguia a gente estava sacando, mas de certa forma a gente tinha um sentimento pelo outro, mas não queria lidar com aquilo ali. Então a gente falou, eu só não quero ver nada, então... No ônibus indo pra lá, a gente falou, estamos ambos indo solteiros. Por respeito um com o outro, é melhor a gente não ver nada acontecendo na nossa frente. E é isso aí, vamos curtir. E ficou bem ajeitadinho dessa forma. Mas durou 2 dias só. E aí o carnaval eram 4 dias. No terceiro dia a gente ficava junto o tempo todo, o dia inteiro. E daí pra frente foi assim. Aí voltamos do carnaval e a gente começou a se ver com muita frequência. Então, um final de semana eu ia pra Rondonópolis, outro final de semana ela vinha pra Cuiabá. Aí um final de semana a gente não se via. E depois ficava nessa, até o tempo que a gente tava se vendo todo final de semana, assim... Sem falta já. A falta que teve, na verdade, foi do intervalo assim que veio a pandemia, o lockdown, né? Que foi aquela fase muito incerta, né? De quando que volta, quando que deixa de voltar, isolamento e tal. E aí foi quando a gente mais se aproximou pelo celular, se é que faz sentido. Mas foi quando a gente começou a compartilhar, né? Todas essas sensações, dores, angústias e tudo mais, né? De encarar tudo que aconteceu. E tudo isso mesmo assim, vocês produzindo conteúdo e tal, cada um na sua... simultaneamente. Simultaneamente, cada um na sua vida, digamos assim, né? E a gente tá falando muito aqui de relacionamento, pessoal, porque não sei se vocês viram ali, ó. Tem muito a ver com o projeto, né? Esse projeto atual deles agora, que é o Depois do Sim, que vai falar muito sobre relacionamento em geral, a vida de noivos, a vida de casados, né? A indústria do casamento, né? Vai vir muita coisa por aí nesse canal, que a gente vai revelar logo mais. Então, por isso que a gente está fazendo toda essa reconstrução aqui da história deles, né? Que é muito importante. Extremamente. E aí, vamos lá. Depois disso, eu quero que vocês me falem um pouquinho do início de vocês, como você já produzia mais para a sua loja, né? Mas a Mari não falou. Qual que era a sua pegada no início da sua vida de produtora de conteúdo? O tal nicho que a gente não pode chamar de nicho, que era o lifestyle. Gostava de compartilhar a minha vida.
meu jeito, às vezes engraçado, rir diante de alguma coisa que não era pra estar rindo, era pra estar chorando, eu dava risada. E compartilhando muitas coisas com o meu senso de humor, sempre com a tentativa de ver as coisas com senso de humor, mas ainda sendo uma pessoa com nível de irritabilidade alto. E isso gerava risada nos outros, né? Então, eu sempre compartilhava muito do que estava acontecendo, onde eu estava indo, indicações de lugares. Era uma coisa realmente muito ampla, não era nichado. Mas eu gostava de fazer provador, eu gostava de fazer esses conteúdos mais convencionais, sabe? De dar dica do que eu tô usando, da onde que é. E tudo que inconscientemente eu acabava mostrando da minha vida sempre gerava interesse das pessoas e assim o meu perfil foi crescendo. Então, se eu postava que eu gostava de um lugar X, quando eu começava a ir mais vezes lá, as pessoas iam por indicação também de um post meu ou algo do tipo. E aí eu comecei a entender o que era de fato ser influente, né? Ser uma influenciadora. Foi a partir daí. Que legal, cara. E a sua pegada era mais na área da empresa? Ou... até o momento do meu primeiro projeto, ele foi na pegada da empresa. E aí surgiu o aplicativo Musical.ly, que é hoje o TikTok. E quando ele surgiu, eu comecei a criar conteúdos lá que deram muito certo lá. Então, eu decidi trazer aquele conteúdo para o meu perfil, que era um conteúdo de humor, de dublagem, enfim, de memes. E aí foi quando comecei a viralizar ainda mais no Instagram por conta desses vídeos. Aí eu entendi, falei, cara, legal, eu preciso entreter o público com bons conteúdos de humor e ao mesmo tempo oferecer um produto que eu possa vender. Então eu comecei a mesclar essas duas coisas, gerar entretenimento e vender produto. E aí foi quando o negócio começou a virar ainda mais, né? Então ele era mais esperto que você, né? Lógico que foi. Ele já aprendeu, vender, né? Ele aprendeu a vender, né? Ele falou, cara, eu preciso né? Aproveitar isso aqui, não só o lifestyle, né? Mas é muito legal. E depois dessa jornada de vocês se aproximarem de vez, vocês... antes disso, quantos seguidores você tem hoje, Luan? Hoje eu tenho 73. E a Mari? Tem que confirmar por causa do vídeo. 66 mil seguidores. E a galera bem engajada? Bem engajada. Muito bem engajada. Muito, mas muito mesmo. E você construiu essa base nessa linha de lifestyle, produzindo... Inicialmente, sim. Até os meus 10, 12 mil seguidores. Lembro que eu bati 10 mil seguidores quando eu fui nesse carnaval, nesse evento lá, que eu fui como influenciadora, representando a equipe e tudo mais. E a partir disso, quando a gente começou a namorar, se relacionar e criar conteúdo em torno da vida a dois, como casal... A gente cresceu muito. E aí a gente cresceu, mas foi um boom muito grande. Não me lembro de quantos seguidores para quanto, não me lembro exatamente, mas foi um boom muito grande, porque a gente começou a atrair pessoas por conta da identificação. Ou pelo nosso humor, ou pela rotina de casal, ou pela personalidade minha, como ali no relacionamento, ou a dele. Foi a partir dali que a gente começou a crescer mais em conjunto. Eu tinha uma base ali de 25 mil seguidores, algo assim, 28, 25, até a gente começar a namorar. Aí eu perdi uma boa quantidade, né, quando eu comecei a namorar, e depois a gente foi crescendo. Quem que deixou de seguir quando você começou a namorar? As abençoadas. Pra não falar outra coisa. Mas foi muita gente que deixou de seguir? Não foi tanto. Umas 2 mil pessoas. Ou ele tá... 2 mil é muita gente. Pô, cara. É muita gente. Não faz falta. Foi necessário. Não faz falta. A autoestima dele é boa, né? Você vê que é necessário. Mas tinha que expor, né? Então, acho que foi melhor. Até porque eu tinha vocês vão te convir comigo que vocês perderam tempo, né? Em ficar nessa distância, tudo, porque depois que vocês se juntaram, vocês cresceram muito, né? Em partes, eu diria que sim. Creio que muito das coisas como aconteceram tinham que acontecer daquele jeito, naquele ritmo, né? Até pra gente ter esse despertar com a internet, criação de conteúdo. Até com criação de conteúdo em casal, né? Foi uma coisa assim que a gente acabou aprendendo junto. A gente tinha o feeling de algumas coisas, mas muita coisa a gente descobriu por conta de alguns amigos, né? Que a gente foi aprendendo até a criar conteúdos que viralizassem, né? Então, até então a gente não tinha esse feeling. Hoje a gente já sabe qual é um tipo de conteúdo que viraliza muito. Sabe como fazê-lo, sabe? Então, é muito diferente pra gente hoje. Os vídeos de vocês, normalmente, de Reels, normalmente dá quantas visualizações? Relativo. A gente não tem uma média. Até porque ultimamente a gente não tem tido a mesma constância, né? Geralmente se quando a gente tinha constância... abrir o nosso perfil, você vai ver não tem uma média, assim. Tem vídeo que bate milhões, tem vídeo que bate mais de 100 mil, tem outros que bate menos de 100 mil. Milhões? Tem Sim. vídeo O que vocês têm de milhões? Esse último meu que viralizou um dia depois de ter casado, né? Ele bateu 15,9 milhões. Meu Deus. Que é esse que tá fazendo meu perfil crescer sem parar. Eu ganhei mais de 26 mil seguidores desde 9 de março até hoje. Que é esse daqui, ó.
Aquele vídeo que você sai gritando. É, que sai gritando na Avenida do CPA. Acho que as pessoas já sabem qual é. Ele viralizou e ele tá viralizando de novo, inclusive, nessa semana lá no TikTok. Não, Tinha eu falo postado porque já uma vez. o vídeo que vocês fizeram aqui pra Ark, né? É sem brincadeira. Não, ele tá em 25 mil. Cara, tá com 25 mil visualizações. Muito bom. Muito bom, Não, cara. bom real. Muito bom. Teve muito E é um vídeo compartilhamento. nichado, né? Nichado, Sim. exato. Específico, aham. num local. Eu tenho O que percebido. normalmente é muito baixo. Quando Eu assim. tenho percebido que a galera que tá seguindo a Ark é uma galera que tá interessada mesmo na Ark. Sim. Porque Legal. fala assim, pô, eu preciso disso. Preciso ótimo. desse serviço. É, é muito. E isso é legal entender porque quando a gente vai fazer um trabalho e a pessoa quer um Reels e ela se baseia nos nossos Reels viralizados, ela precisa entender que o produto dela é nichado, que raramente vai dar muito views, mas que esse pouco que tá lá são pessoas qualificadas. Exato. Sim. aham. Então isso que é muito legal, né, Por desse isso que trabalho. é bom quando confiam na gente, na nossa criatividade, pra Liberdade, editar, né? gravar Pra e gente tudo mais. Porque ter. quando mandam algo muito engessado pra gente, a gente olha e já fala, não vai ter como. Não vai dar bom, vai flopar, né? A gente sempre usa o termo vai flopar, a gente sabe como que é. Se é algo muito, muito engessado, assim, sabe? Porque a gente conhece o nosso público, a gente tem que colocar, às vezes, uma publicidade em meio a algo que é entretenimento. Isso é muito interessante porque esse mundo da influência a galera quer aproveitar, né? Então, por exemplo, eu tenho meu negócio e quero contratar um influencer para bombar. E aí eu pego um influencer que tem lá 200 mil seguidores, mas os seguidores dele não tem nada a ver com o meu negócio. Ele não tem cliente meu na base de seguidores. Não tem nada a ver com Os seguidores dele não são leads interessantes para mim. E aí o cara vai lá, às vezes tem muita visualização, mas não vira em negócio. Esse é o maior Entendeu? desafio para quem contrata alguém, é o maior desafio. Acontece com frequência, né? Por isso que é muito importante. Acho que todo empresário, empresa, prestador de serviço, enfim, quando quer fazer algum tipo de contratação de influenciador e tudo mais, fazer uma pesquisa, Estudar o conversar, influenciador antes. estudar ele, estudar o público dele, Tipo do principalmente quando conteúdo. ele tem um Media Kit com essas informações, Sim. porque tem alguns que não tem também. Sim. Né? Mas quando o influenciador tem noção disso, desse público, dessa audiência dele, de como que é. Cara, muito legal. Me falem mais aí de vídeos da hora que vocês já tiveram muita visualização, porque esse aí de 15 milhões de visualizações é Esse eu muita acho coisa. que é o maior até hoje, né? Eu acho que é. A gente tem outros de 9 milhões, Tem de outros de 10, 9. 8, 7, mas são sempre conteúdos de casal, Aham. assim. O que a gente pensa quando vai criar um conteúdo de casal que pode ser viralizável, né? Primeiro, algo que seja de prender atenção no começo e algo que já gere uma expectativa de que a pessoa sabe o que vai acontecer. Então, na rotina do casal, todo mundo sabe algo que vai acontecer. Sim. E elas querem ver aquilo de uma forma bem-humorada. Então, a gente acaba exagerando às vezes, Vai ver exagerando uma no sátira, sentido né? Exato, para ficar engraçado, É né? com esse intuito de brincar um pouco, né? De Sim. ficar cômico também. A gente traz algo que é comum, às vezes muito sério, mas leva para o lado engraçado, porque todo casal lidar com a situação do tipo, deixar a toalha jogada, ou roupa jogada, ou sapato jogado, e a gente tenta trazer isso de forma bem humorada, e quando você começa o vídeo com esse assunto, a pessoa já sabe que aquilo vai acontecer, e mesmo assim ela fica até o final, porque ela espera que ainda vai ter algum trocadilho ali que vai prender a atenção dela. Então, quando a gente vai roteirizar, né, preparar um vídeo assim, a gente sempre pensa qual que vai ser o ponto alto do vídeo que vai gerar algum sentimento, né? Que a pessoa vai dar risada e falar, putz, isso aqui acontece. Nossa, me lembrou fulano de tal, vou compartilhar, sabe? Então, essa é a pegada que a gente Cara, tem. e é muito louco isso, porque vocês têm um controle muito grande sobre o conteúdo que vocês vão postar Tem que ter. e sabem exatamente o momento daquele conteúdo que vai gerar a conexão que vocês querem, cara. Isso é Sim, isso a é fala, top, hein? às Aham. vezes o frame. A gente hoje desenvolveu essa maturidade, né? Mas foi um processo também. processo. Tiveram muitos erros lá no começo. Tá pra mim. lógico. É muito não, teste, lógico. né? E hoje a gente sabe que as pessoas que assistem o nosso vídeo que viraliza, eles entendem qual é a nossa personalidade. Exato. Então, por exemplo, esse vídeo dela que viralizou, ele começou pelos seguidores dela, antes de viralizar para quem não conhecia ela. Então, os que conheciam ela sabem que ela é aquela pessoa. É a essência dela. Ela essência, realmente né? tem aquela energia. Então, isso fez com que os primeiros que já acompanham fizessem o vídeo viralizar. E a partir disso, né, muitas pessoas se identificaram. Porque quem não tem vontade de gritar pro mundo que casou, mas ninguém faz isso. Todo Assim mundo tem como aqui- muitos se identificaram, muitos se doeram Se também. doeram. Estão rolou se muito doendo. hate, né? Ainda tá Muito. rolando. Por quê? Porque as pessoas não sabem, de fato, o que é viver um amor, um relacionamento saudável e ser jovem e querer construir uma família. Basicamente por essas isso. justificativas. Cara, Frustrações, vocês falaram disso.
Pra mim, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi casar. Hoje eu tenho 2 filhos, tenho uma esposa maravilhosa, beijo, meu amor, sou apaixonado por ela. Tenho 2 filhos lindos que ela me deu, que é o Oliver e a Alice. E, cara, pra mim não tem vida melhor do que isso. Eu não consigo, eu de tudo que eu já fiz na minha vida, e olha que eu baguncei bastante, fiz muita festa, muito carnaval, já viajei bastante. Eu falo, cara, não tem fase na minha vida, não tem coisa que eu vivi na minha vida que é melhor do que isso. Eu tenho certeza que dificilmente eu vou viver coisas melhores do que estar com o meu bebezinho no colo, pegar minha filha no colo, dormir abraçadinho. E vocês ainda vão viver isso. Sim. Mas, pra mim, quem falar a verdade mesmo, tá todo mundo meio doente, né, cara? Sim. Meio muito. Mentalmente falando, com certeza, muito. Eu acho que querem muito rápido as coisas. Eu acho que a nossa sociedade está evoluindo para um grau assim de liberdades que, na minha opinião, não são liberdades, né? É meio que escravidão, vou falar a verdade, assim, a gente sabe disso. E que meio que, tipo assim, quem está vivendo apenas pelos desejos e as paixões que a gente tem como homem e como mulher, quem vive só por isso, na verdade, está escravo. Sim, vive uma vida extremamente vazia. Exatamente, porque não consegue se dedicar a um relacionamento, a construir um relacionamento. Então, eu falo isso por mim, porque depois que eu decidi, e foi uma decisão difícil para mim de me casar também, porque eu não queria largar a velha vida que eu achava que era boa, então eu falo muito por mim. As pessoas querem viver uma vida de stories, né? 15 segundos. Ela quer viver várias emoções ao longo do dia, que é um relacionamento agora e se não serve, ele troca um para o outro. Quero viver isso aqui hoje. Acabou o dia, amanhã é outro dia. Ou vive como se não acabasse nunca, né? Tipo, o mundo vai acabar amanhã e eu tenho que viver hoje como se... assim, o mundo fosse acabar hoje, então vou entrar na bebida, vou entrar na droga e assim... viver os prazeres ali, né? E aquilo, mais tipo, intenso assim, possível. E como a gente tem esse vício, né, de a cada 15 segundos ver algo novo, a gente quer buscar isso na nossa vida, então a gente quer ficar buscando prazeres e esquece das renúncias que a gente precisa fazer para poder viver certas coisas, né, certas promessas. Sim. E o relacionamento é um deles, né? Você tem que abrir mão de festa, tem que abrir mão de alguns amigos, você precisa se dedicar a uma vida profissional para você construir uma família, então cada vez fica mais difícil a gente abrir mão de coisas, porque no celular a gente tem tudo que a gente quer o tempo todo. Né? Sim. É o prazer instantâneo, né? A gente que tem TDAH sabe muito bem disso, né? O quanto a gente procrastina porque não tem prazer em algumas coisas que são monótonas, são chatas. E aí a gente encontra prazer nesta porcaria aqui, né? Que dá prazer pra gente, e instantâneo. Move a gente a ficar só nisso daí, né? Exatamente. Mas além de todos esses fatores, também tem toda aquela questão da pessoa não ter uma experiência positiva com algo e achar que pro resto da vida dela vai ser uma experiência negativa. Ela foi infeliz num relacionamento, esse relacionamento acabou, se divorciou, então ela sempre vai ser triste, sempre vai ser infeliz. E assim como ela foi, ela está, ela é, todos os outros vão ser. Como se todos os outros fossem fadados a não dar certo, assim como o dela, né? Por conta de um trauma. E acontece muito. Números dos comentários são relacionados a isso, né? Muitas pessoas que ainda são casadas, mas que se casaram nitidamente errado, falando, mal sabe ela que aguarda, coitada, meus pêsames. Aí eu entro lá no perfil da pessoa só pra dar uma olhada. Tá lá, uma aliançazinha e o nome da pessoa. Eu falo, gente, ainda é casada, como é que pode, ainda né? Publica isso, né? É absurdo, absurdo. Muita terapia pra todo mundo. A psicóloga, né? Tá aí já, ó. Já chama no privado, melhor de tudo né? são os comentários. Também assim, gente, alguém acha uma psicóloga pra ela. Eu falei, cuidado que a psicóloga é ela. Mal sabem. Ei, mas peraí. Aí vocês se casaram no civil. Isso. Em março. Em março. E vocês ainda vão se casar no religioso. No religioso e faremos uma festa. Uma festa. Mas por que vocês já se casaram? No civil? A gente vem numa conversão, né? Há alguns meses, quase um ano praticamente, em Lagoinha, Cuiabá. E a gente percebeu que a gente começou a conhecer os princípios bíblicos. Então, peraí, vocês se casaram porque vocês converteram? Isso. No civil. Na verdade, a gente já ia se casar. Porque na igreja... A gente antecipou o casamento por conta... Por esses motivos. Porque vocês já viviam juntos. Já moravam juntos e a gente já ia se casar. E na igreja é tipo estar em pecado. Isso. Entendi. Então a gente fez um curso de bem casados e a gente entendeu que algumas coisas condiziam com a gente. Então a gente precisa viver isso, né? O que Deus tem preparado pra gente? A gente precisa viver essa promessa. E o que a gente precisa fazer para viver essa promessa? A gente tem que seguir o caminho e a palavra.
Então a gente começou a entender fazer as coisas do jeito certo. fazer as coisas né? do jeito certo. E aí a gente foi buscar antecipar o nosso casamento civil, mantém o casamento religioso, né, na data que já está prevista, e vamos nos batizar após isso. Então foi o que aconteceu. As coisas foram acontecendo naturalmente, né? A gente não teve pressa para nada, mas engraçado que foi até rápido, né? Foi. Como isso aconteceu. Foi. Mas foi tudo no tempo certo. E aí a gente fez o curso de batismo, nos batizamos e logo em seguida a gente se casou, né? E logo em seguida a gente se batizou. 2 Casamento semanas, civil uma e ou 2 aí... semanas depois. a gente se batizou. Cara, eu tô perguntando isso porque eu dei uma stalkeada nas redes sociais de vocês e eu passei por isso no meu casamento, porque eu casei em 2018, conheci minha esposa em 2016 e hoje, a gente em 2024, eu sou outra pessoa e ela é outra pessoa. Nós também nos convertemos, passamos por esse mesmo processo, tivemos que casar, aí ela se batizou, eu já era batizado, mas eu estava bastante tempo longe da igreja. Enfim, mas a gente passou por esse mesmo processo e hoje eu não sou o cara com quem ela se casou e ela não é mais a pessoa com quem eu me casei. Glória a Deus. Amém. Mas é muito interessante isso porque a gente é muito diferente, cara, muito diferente. Eu queria perguntar isso para vocês. Do início da vida de vocês juntos, sobrou alguma coisa do que vocês têm hoje? O que vocês podem dizer assim que ficou para trás? O que vocês estão vivendo hoje de muito diferente? Muito diferente? Cara, é uma boa pergunta. Eu diria que muito diferente é algo assim mais energicamente, espiritualmente falando. Porque, por exemplo, assim, na rotina, no nosso cuidado um com o outro, tudo mais, eu diria que conseguimos melhorar em pontos, sabe? Então não foi uma mudança nem drástica e nem negativa, tipo, nem de mudar completamente algo, sabe? Eu comecei a cozinhar, nem cozinhava, não gostava, não queria. Até eu também, porque a gente aprende. A gente veio de uma vida muito mal acostumada. Os ambos tinham o que queríamos, né? Extremamente Era confortável. de forma fácil. Então a gente teve que lutar um pouquinho com nós mesmos para poder aprender a sair um pouco dessa zona de conforto, né? Então tivemos que aprender a cozinhar, a lavar roupa, passar, limpar a casa. E eu acho que o que eu trouxe desde quando a gente começou a morar junto, né? Dizem que quem é casado como é o ditado? Quem junta com fé é casado alguma coisa assim. Quando junta as coisas, você é casado, eles dizem, né? E aí as coisas foram mudando porque os costumes mudaram. Então eu acho que de lá o que eu fortaleço para não perder é sempre a criança interior que eu sempre tive, que é muito alegre, animada e brincalhona. Que eu sei que isso algumas vezes é uma fuga, mas é uma fuga boa, sabe? Para viver bons momentos e criar boas e novas coisas e experiências. E muita coisa ficou para trás o moleque, né? Tipo assim, assumir muita responsabilidade. Assim que a gente entrou na igreja e eu conheci mais da palavra, eu entendi que eu preciso ser homem de bater no peito e assumir grandes responsabilidades e renunciar muitas coisas, né? Então, dentro da minha empresa, dentro do nosso relacionamento, eu tive que assumir muita coisa, independente se aquilo era ou não para ser eu assumi, sabe? Então, assumir esse papel de homem, sabe? Tipo, cara, eu sou macho, mano. A energia masculina. Isso aqui eu tô assumando a bronca. Mas isso é muito amplo, isso é muito esse assunto, né? De falar assim, eu sou macho. Porque é um contexto que, aliás, é um conceito que para um é uma coisa, para outra dá para fazer um podcast só falando disso aqui, tá? Porque para nós, cara, para nós o homem é o provedor, exato, é o cuidador, é aquele que é o homem da casa, né, o cabeça da casa. E isso não quer dizer que ele está acima, né? A mulher tem o papel dela, que a mulher é o pescoço. Né? Na Bíblia a gente entende essa divisão de papéis, né? A mulher dá a direção muitas vezes, né, cara? A mulher tem a sensibilidade que o homem não tem, o homem tem a força que a mulher não tem. Então são papéis, né? E é muito legal porque a Bíblia fala assim, né, que o homem tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, simplesmente com a própria vida, né? Então é algo que a galera muitas vezes não tá preferindo não viver, né? O modelo de família que está se pregando aí hoje é o que está deixando isso de lado. E é o que causa conflito, né? Exatamente. A gente veio se moldando nisso porque a gente tinha alguns conflitos por conta dessa sinergia.
de eu assumir coisas que não eram o meu papel e ela que não era o dela. E a gente batia nessa tecla porque o mundo diz isso, né? Todos temos direitos iguais. Então, pô, eu lavei a louça hoje, amanhã você lava. E não, tipo, eu fiz a comida e você lava a louça. Sabe uma coisa boba assim? Então, você lavou a roupa, hoje, amanhã você lava. Não, ela lava a roupa e eu passo. E a gente vai entrando numa sinergia onde as coisas fluem. Vai sendo bem E negociado. quando você tem aquela martelada na cabeça do que a sociedade muitas vezes coloca, é tipo assim, tem que ser tudo igual. Tem que dividir tudo igual. Tem que pagar a conta igual. Mas não é igual. Ela não recebe igual. Ela não tem a mesma energia que eu tenho. Ela não tem a mesma força que eu tenho. Então, existem coisas que eu tenho que fazer mais e coisas que ela tem que fazer mais. Então, no casamento, eu acho que isso é a parte difícil, mas quando flui é a melhor parte. A gente está passando por um momento assim, cara, vou falar uma coisa para vocês. Ter um filho, nossa, dá muito trabalho, é uma correria enorme, é uma loucura, muda tudo na nossa vida. Quando você tem um filho, você ainda acha que você pode viver algumas coisas da sua vida. Entendeu? Você ainda acha que, dá pra gente curtir alguma coisa aqui, deixa a criança com os avós tal, e vai dar uma curtida. Agora, quando você tem 2, cara, esquece. É impossível você falar assim, não, eu ainda vou viver minha vida. Não tem. A gente literalmente vira a chave para viver por eles. E total, cara. E é muito louco isso aí. Estamos cientes. Isso vocês já estão querendo? Não, muitas pessoas já com experiência já falaram isso pra gente, o que só fortalece a nossa vontade, que é de deixar um pouquinho mais pra frente. Realmente, a gente tem outros planos. A gente quer viver as etapas do jeito que a gente tem vivido, né? Tudo sem muita pressa e sem cair na realmente pressão dos outros. Vivendo sem se arrepender. Tipo assim, a gente não tá casando cedo demais, a gente tá casando no tempo certo. A gente quer, se for da vontade de Deus e for de acordo com a nossa, a gente quer pelo menos alguns anos viajando aí, curtindo um ao outro e conhecendo o mundo. Porque depois que tiver um filho, a gente tem essa oportunidade? Tem, mas vai ser diferente. Vai ser por um outro ponto de vista. Então vai ter outros propósitos, os planos vão ser diferentes. Então a gente tem os nossos planos, mas se for do plano de Deus também, assim será. Amém. Que vier, né? É isso. Da vontade de Deus. Eu sempre falo que eu só quero o que Ele quer pra mim. O que Ele quer pra mim. Mais nada. Porque o que eu já quis não deu muito certo, entendeu? Eu já bati cabeça demais. Falei, não, então não quero mais não. Mas, gente, vamos falar um pouquinho do depois do sim? Vamos. Porque depois de tudo isso, vocês caminharam para o depois do sim, né? Exatamente, o depois do sim. O que é o depois do sim deles? O depois do sim, ele surgiu com a ideia do mundo paralelo que é o casamento. Até o momento do pedido, você sabe o que fazer, que é pedir em casamento. Depois disso, você não sabe. Então, depois do sim, e agora? Acontece Estamos noivos. O que eles acontece? comem? Onde eles vivem? Onde eles vivem? onde eles trabalham tanto? E aí a gente começou a ver que era um mundo, cara, tipo, muita coisa. A gente começou pelo cerimonial, que era a parte mais importante, e o cerimonial abriu nossa mente para poder criar um cronograma e falar, vocês precisam dessa janela. O cara pegou e soltou aquela lista, né? Foi desenrolando tudo. Não, nem foi lista. Foi umas coisas até básicas e óbvias, pra gente não era nada básico, nada óbvio. Qual a data? Quantos convidados? O que vocês querem fazer? E a gente, já tem que saber tudo isso pra gente conversar, né? A gente tava como assim, chocada. Aqui, minha mãe, 5 anos somente, queremos neto. São 4, vou fazer 26. São 4, sogra, calma lá. Aí, um ano a menos, a mãe já ganhou, viu? O que eu tava falando? Até me distraí. Tava falando da lista. De quando coisas óbvias. E aí, quando a equipe do cerimonial apresentou isso pra gente, né? E isso abriu muito a nossa mente, mas assustou ainda mais a gente. Porque a gente viu, cara, é realmente um universo paralelo. A gente, quando vai querer noivar, antes mesmo de ter um solitário no dedo, a gente não tem ideia de quanto custam as coisas, de como é que funciona, como que se baseia, a quantidade de convidados, qual a dimensão de festa. A gente nunca tinha falado disso antes, né? Então, depois do sim, muita coisa começou a acontecer, está acontecendo e ainda vai acontecer. Cara, e assusta muito, né? Muito. Com certeza. Você não espera os orçamentos, você não espera o tanto de coisa que precisa ser feita. Então, realmente, você... É um mundo paralelo. A gente fica... Tira essa garrafinha só daqui, ó. A gente fica assustado, né, com tanta de coisa. E a gente decidiu com depois do sim, justamente isso. Trazer tudo que vem após o sim, né? Após o sim do pedido de noivado, após o sim do pedido de até do namoro, né? Porque a gente começou lá do começo. O antes do sim. É o primeiro episódio onde a gente conta o nosso antes do sim. Aceito casar com você? Sim. Antes desse, sim.
Porque a gente contou um pouco da nossa história, do relacionamento, namoro, o que levou a gente até chegar naquele ponto que determina o sim pro resto da vida, né? E a gente falou, já somos criadores de conteúdo, a gente já sente um prazer enorme em fazer isso. Por que a gente não faz uma coisa, nós dois, com a voz ativa? Porque toda influenciadora, criadora de conteúdo, blogueira que vai casar, ela faz só diário da noiva, diário da noiva, a noiva isso, a noiva aquilo. É sempre só a noiva. E eu não encontrei, a gente não encontrou um casal onde ambos tivessem a voz ativa, sabe? Foi por isso até que a gente quis fazer isso, por ser algo diferente, né? Do que a gente já viu que não tinha. E a gente percebeu que há uma reclamação frequente de que os noivos não participam, né? Então, é sempre a noiva que às vezes leva só as madrinhas ou os parentes para poder fazer degustação das coisas e acaba fazendo tudo sozinho. Então, a gente quer trazer um pouco, talvez, mudar isso, porque os dois querem se casar, né? Não é uma coisa... Ninguém é obrigado. Então, por que não participar? É um pouco trabalhoso? Mas é muito bom. E a ideia do depois do sim depois do sim com esse pedido, depois do sim do casamento e assim por diante, porque tem vários sims, né, nesse decorrer. Muitos tópicos por aí. Tem muitos tópicos. Então, o projeto ele é para poder abrir, expandir a mente dos que pretendem casar, dos que já casaram também, porque quem já casou adora ver coisas dos outros casamentos, né? Decoração, dicas, às vezes até acabar ajudando com alguma dica, também, alguma experiência. Né? E é uma comunidade muito nova pra gente. E é bem legal de ver que as pessoas são muito engajadas nisso. As noivas são muito unidas, viu? Eu comecei eu era advogado. O podcast é entrevista de vocês, mas vou falar. Tranquilo. Eu era advogado e saí do escritório para entrar no universo do audiovisual, da fotografia e tudo mais, e eu fui trabalhar com um fotógrafo de casamentos, que é o Fares Rames, que vocês conhecem ele. Inclusive, um abraço, Fares. Quero você aqui já. E aí eu fui conhecer esse universo, e esse universo paralelo que vocês falaram, a gente até deu o nome, né, disso, cara. Isso é a indústria do casamento. Sim. É simplesmente algo absurdo, né, o que envolve essa indústria do casamento, né? São muitos detalhes, são muitos players, é um business fortíssimo no mundo todo, né? Principalmente no Brasil e principalmente no Mato Grosso, né? No Mato Grosso rolam umas coisas bizarras aqui de casamento. Vivo água, né? E, cara, fotografei muito casamento com o Fares, muito casamento mesmo, sem brincadeira. Eu devo ter fotografado uns 50 casamentos com eles, assim, cara. E, cara, eu não tinha ideia do que era aquilo, porque meu casamento foi bem simples. Mas, mano do céu, de cerimonial, decoração, tudo. Então, por exemplo, a galera trabalhando, o cerimonial trabalhando. Tive várias experiências com alguns cerimoniais, mas o que mais me marcou foi o do Jaéder Barreto, lá de Rondonópolis. Um abraço, Jaéder. É incrível, cara. Incrível o nível de detalhes, né, de organização de tudo tem que funcionar perfeitamente. E são mínimos mesmo. E os convidados nem sonham com isso. Não, quem tá lá não tá vendo o que tá acontecendo. Não sonha nem com a mesa, o suporte tá embaixo, eu acho que por isso que é importante a data. No nosso caso foi 1 ano e pouquinho de preparação, porque dá tempo de você pensar em alguns detalhes que serão inesquecíveis durante o casamento, sabe? Tanto para os noivos até para os convidados, pela experiência que a gente está disposto a propor, né? Eu acho que o principal fator do depois do sim pra gente é o propósito de poder reviver casamentos, reviver o amor, reviver relacionamentos, porque parece que isso tem se perdido, né? Nesse mundo assim que a gente já estava falando de que a galera emoção tá a toda hora. Né? Então a gente quer trazer isso à tona de novo, né? A gente quer inspirar pessoas a se casarem, a viver. Lógico que a gente não quer mostrar só aquele momento lindo ali que é o casamento, que é mil maravilhas, mas o projeto Depois do Sim, ele começa ali, né? Ele é enorme, então tem muito depois disso, né? Até porque ele fala depois do sim. Então, depois do sim é até o fim, né, cara? Até o fim, né? É o feliz para sempre. Né? É o feliz para sempre, é isso aí. Mas sem a ilusão de que vai ser todos os dias, 24 horas por dia, mas não feliz. Porque não um é casamento, tudo mar de rosas, não? Poxa vida, né? Não falaram. Cara, eu e minha esposa, a gente não contou. tem brigas, a gente não tem confusão. Não tem, é bem tranquilo, né, meu bem? Mas é muito importante a gente falar disso, porque tem gente que ainda tem essa ilusão de que casamento é isso. É um conto de fadas. E é por isso que se frustra quando casa. É óbvio que tá fadado ao fim. E tem que estar preparado para a frustração, tem que estar disposto, cara. Cada um... são pessoas diferentes, muitas vezes com desafios diferentes, com criações diferentes, são culturas diferentes. E não adianta, se tem que abrir mão, um tem que abrir mão de uma coisa, o outro tem que abrir mão de outra. Isso mesmo. Né? Ceder em alguns momentos. E é muito difícil. Eu acho que algo que está muito em alta hoje,
Você é psicólogo. Você tem algumas certificações Tenho algumas. De coach, de constelação, de constelador, de programação neurolinguística. Que isso, cara? E de vendas, algumas várias aí. Você é constelador? Sou constelador. Que louco. E uma palavra que está muito em alta hoje, a galera está falando muito disso em podcast e tudo, é o desenvolvimento pessoal, né? Hoje, inteligência emocional, né? Com certeza. Eu passei, na pandemia, por logo depois da pandemia, cara, passei por uma abertura de mente absurda, assim, quando eu tive contato com esse conteúdo. Depois de uma discussão que eu tive com alguns amigos, a gente estava numa mesa de bolsonaristas contra um petista, e aí na discussão eu falei algumas coisas, todo mundo falou merda para esse petista, tal, a gente bobão, né? E aí, mas a gente na brincadeira, e ele ficou bravo comigo. E ele só ficou bravo comigo. E todo mundo falou coisas parecidas, mas ele só ficou bravo comigo. Eu não entendi por que ele só ficou bravo comigo. E aí eu me preocupei, falei, cara, o que eu falei? Ou o jeito que eu falei, foi ali que foi o meu start. Eu falei, eu vou começar a pesquisar sobre isso. Por que esse cara ficou bravo comigo? Eu liguei para esses meus amigos e aí eu descobri, aí o primeiro contato que eu tive foi com os temperamentos. Que eu descobri que eu era sanguíneo e colérico e tal. E aí eu comecei a perceber a minha comunicação, que eu tinha alguns problemas de comunicação, eu me comunicava de forma muito incisiva. Aí eu comecei a perceber que minha esposa falava para mim que volta e meia eu estava falando nervoso, mas eu não estava nervoso. Ou eu estava conversando com alguns amigos e acontecia isso também. E é uma coisa que eu percebi que eu trago do meu pai. Então eu comecei a ter um pouquinho de consciência de entender algumas coisas a meu respeito, aí eu comecei a entender as outras pessoas, e aí começou, cara, a desenrolar uma bola de... Explode a cabeça. Porque nunca acaba o conhecimento. A cada dia tem uma coisa nova pra você conhecer, pra você estudar, pra você entender. Aí quanto mais você sabe, mais você descobre que você não sabe nada. Né? Cara, e foi absurdo. Então, essa questão do desenvolvimento pessoal hoje, eu acho que pros casais não tem nada melhor do que ter esse despertar, né, cara? Fundamental. Você se conhecer pra você conseguir se comunicar com seu parceiro, eu acho que é a melhor coisa. E sempre foi a nossa base, acho que até por isso que a gente sempre teve tanta tranquilidade pra falar de relacionamento, compartilhar da nossa experiência, tal, tudo, porque teve muita gente que não sabia como que era viver isso, né? Sim. Eu não sei se, assim, só pra falar, eu acho que é uma dicasinha que pra mim foi muito top, que são os temperamentos, cara. Tem só 4, né, que foi aquele médico Hipócrates lá. Sim. Sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico, né? Meu, se você saber um pouquinho sobre esses 4... Além dos temperamentos, se o casal souber também sobre 5 linguagens do amor, isso, gente, como ajuda? Nossa, ajuda muito tal, né, para entender como que é o dar e o receber e tudo mais. Cara, eu acho que só esses 2 conhecimentos eu acho que resolve 70% dos problemas, cara. Porque tem tudo a ver com comunicação. Né? Sim. É uma coisa que a gente sempre bateu na tecla. Cara, pode estar nervoso, pode estar, mas conversa. Não dá para você fechar a cara e tentar fazer com que eu descubra. Mulheres, a gente não tem bola de cristal. Nossa, a gente não descobre as coisas. Por que a gente vocês tenta querem? ler vocês, mas por que vocês um esperam, infinito. Né? Não tem como. Vocês precisam falar como você está se sentindo. Por que elas... Sua mulher sabe como eu me sinto, porque você também é um TDAH, entendeu? Responda aqui diante da Não, eu não audiência. tenho uma resposta para isso. Você não sabe. Na minha cabeça faz sentido que algumas coisas devem ser captadas com sinais que eu dou em casa, no corredor, por mensagem. Mas na minha cabeça, não na dele. Exato. Só que a gente não enxerga esses sinais, entendeu? E você tem que ter todo o cuidado. Amor, o que aconteceu? Vamos conversar. O que aconteceu? A gente já vai naquela, né? Sabe o que eu acho engraçado? A gente já vai naquela, né? Cara, eu fiz alguma coisa que eu não percebi? Eu falei alguma coisa? Você não percebeu? Como é difícil. Aí você fica tentando, relacionamento, que eu fiz? gente. Cara, vai ter muito pano pra manga no Depois do Sim, hein? Tem. Nossa senhora, e como tem muita coisa. Como é que vocês vão abordar todo esse tipo de conteúdo no Depois do Sim, gente? Como é que vocês vão resolver essas dores? A gente vai seguir uma linha de raciocínio, né? Que é essa da nossa história. Mas a gente pensou em criar algo muito novo para que as pessoas possam interagir conosco, né? De forma remota. Diferente, Quanto tempo a gente tá de podcast aqui? Porque ele tá caminhando para um negócio muito importante. Estamos 1 hora. aí... Uma hora de podcast, quase já. A gente começou 8 e pouquinho e tal. 8h10 por aí. Deixa eu já escrever uma coisinha aqui na live para as pessoas se atentarem. Cuidado. Ó, galera, daqui a pouco, hein? Vai rolar Daqui a pouco vai rolar uma... Vocês vão fazer aquele anúncio para algumas pessoas especiais depois disso, né? É melhor. Depois, né? Acho que é melhor. Né? Depois é melhor.
Vamos lá? Vamos revelar? Vamos lá. Vamos revelar? Bom, pra quem tá aqui, né, na live, pra quem tá acompanhando a gente, né, pelo Instagram, também pelo YouTube. Cadê o Jack? Tá aí? O Jack tá aqui. Tá aí, Jack? Tá pronto? O quê? O negocinho aqui? Ah, não, mas peraí. Calma lá. tá. Calma lá. Já tô de 6 meses aqui. Respira. Calma, cara. Pra quem não... Vamos criar vamos criar um clímax, todo vamos criar um storytelling clima. pela Então, coisa como eu aqui, na estava verdade, dizendo, né? Pensando em sanar, né? Pensando nas pessoas nesse mundo paralelo, pensando em várias experiências que a gente já teve com pessoas que já se casaram, com empresas, com uma falta de comunicação nesse mercado. Recentemente teve um vídeo no TikTok que viralizou em outros perfis grandes do Instagram de uma menina falando sobre uma maquiagem de casamento. Que ela chegou falando que queria uma maquiagem simples, mas ela não falou que era noiva. E ela pagou um valor. E aí a mulher foi tirar satisfação com ela, falando assim, mas Ai, você não sabe dessa fofoca? Não tô você sabendo não era disso. você era noiva, a gente tinha um plano especial pra você, e esse plano era tipo assim, 10 vezes mais caro. E ela não queria, ela queria maquiagem simples, por isso ela não falou que era ela noiva. Entendeu? E aí deu o que falar, por quê? Porque as pessoas sempre criam um plano muito especial pra quem é noiva, mas não pergunta se a noiva quer aquele plano, entendeu? Então isso foi gerando um... Isso é um business muito parecido com a política. Porque, tipo assim, a gente cobra, normalmente a indústria audiovisual trabalha a um preço padrão o ano todo. Chega na política, quando é pra superfatura, né? Superfatura tudo, é Faz muito louco. parte. É exatamente essa Quando tática. você é noiva, é assim. Quando é noiva, tudo fica absurdamente caro. Mas, tipo assim, a Mari teve uma experiência do vestido, conta pra ele. Deplorável. Lá no ano passado a gente foi fazer o nosso jantar de noivado. E pra mim foi o primeiro choque de realidade como noiva, de sentir isso na pele. Comecei a mandar mensagem para algumas lojas pedindo para saber quais eram os vestidos que tinham disponível, na minha numeração, e branco, midi, vestido, só queria saber isso. Mandava algumas opções, qual que elas tinham, tal, tudo, aí beleza. Aí, quando elas mandavam, nas fotos tinham os valores, 200, 300, tava até barato, assim, os vestidos, a média do valor normal, acho que de um vestido convencional. Nada tava realmente me agradando, me identificando e tal. E aí, desenrolando com elas sempre perguntavam, as 3 lojas, qual a ocasião? E a partir do momento que eu falava qual era a ocasião, que era um jantar de noivado e que eu era noiva, chegavam outros vestidos, o dobro e o triplo de valor. Gente, não tô entendendo. Que diferença tão grande é essa? Às vezes, alguns com o mesmo tecido, era só um detalhe ou outro de acabamento, diferente e tal. Então, aquele primeiro momento ali pra mim, ele foi um choque. Mas foi um choque muito grande. Eu falei, nossa, eu devia ter ficado quieta. Mas eu falei, cara, será que isso é normal? E essa angústia, essa dúvida que se gerou em mim, foi uma das outras coisas que motivou a gente a fazer com tanta transparência depois do sim. Compartilhar essas coisas, né? Para receber também não só os feedbacks, a troca ali, a experiência das pessoas que já passaram por isso, mas para falar sobre isso. Porque tem muita gente que não tá nem perto de noivar, que não tem ideia de como funciona, que realmente não tem a mínima ideia de como que é esse mercado. Então, a gente falar com mais clareza sobre isso, abordar pautas que às vezes para muitas pessoas, como o financeiro, é algo delicado, né? Muitas pessoas não têm a mínima base de como é ou deixa de ser. Então, isso é muito necessário, a gente dá a voz para isso. E aí, pensando nisso, com depois do sim, tá na Pera hora? aí. Não. Antes disso, cara, eu quero rasgar um jabá aqui, fazer um jabá aqui pra ARC também. Com certeza. O que vocês acharam do nosso estúdio? Fala aí. Top. Incrível. Muita qualidade, audiovisual, iluminação, espaço. A gente tá no shopping, né? Isso. Então já tem estacionamento, bem climatizado. Não tem... Estamos de frente para a Bodytech. De frente para academia. frente pra então não tem academia. como não ver, né? Foi até assim que a gente descobriu a ARC. Para quem não sabe, a gente está aqui na vitrine do shopping. Tá todo mundo... Literalmente uma vitrine, gente. Se você vier aqui no Shopping Goiabeiras, passando Nesse pra ir pro momento, cinema, né? subindo na escada rolante, você vai ver a gente Tá aqui. aqui a galera passando agora e parando pra olhar lá. Ó. Sempre dá uma olhadinha, não tem como. Cara, eu achava que... E é interessante isso, né? Porque eu falava, cara, como é que vai ser, né? A galera passando ali, será que a gente vai conseguir deixar aberto? Sim. Mas você viu como flui? Flui. É um pouquinho de conversa ali, você já relaxa e tal, Sim. e vai embora, né? E Vai flui embora. o podcast. E, Mari, ainda continuando no jabá aqui da ARC, quando vocês chegaram aqui para conversar sobre esse projeto que a gente vai anunciar, vamos falar, como é que foi a experiência? Quando a gente começou a conversar sobre o que a gente vai anunciar aqui Bom, a hoje. gente chegou com uma expectativa, porque Deus colocou essa expectativa, assim como lá atrás ele colocou esse projeto no nosso coração, né? E quando a gente chegou, a gente foi muito surpreendido, porque, mais uma vez, alguém, você,
acreditou nesse projeto. Até mais do que a gente, porque muitas das vezes, muitas oportunidades, parceiros, fornecedores, quando a gente chegava e apresentava, a gente apresentava meio assim, ó. Tá, mas e aí, o que você achou? O que vocês acham, Que é legal, né? A gente não estava autoconfiante, assim. Sim. Mesmo sabendo que era algo bom, Muito a gente não novo, tinha tanta diferente. confiança de que realmente poderia ser bom para outras pessoas, para outros públicos. E a gente não tinha também a noção de que realmente se conectava tanto com o nosso propósito, que coincidentemente o nosso se conecta com o seu. Então, foi muito incrível a nossa reunião, ter aquela troca, aquela abertura, que eu acho que assim, a gente esperava coisa de 20, 30 minutos conversando e discorreu para muito mais, né? Por um ótimo motivo. E já faço também aqui o jabá, reforço aqui o jabá, porque para quem não sabe, gente, a ARC é nova, está começando, ela está crescendo, ela está nascendo, vamos falar assim, né? Assim como muitos projetos que eu acho que podem estar plantados aí, né, começado a germinar no coração de vocês, estão para nascer, e esse nosso também está nascendo. E a gente fica muito feliz de ter essas portas abertas, né, aqui no espaço, para poder falar sobre o nosso projeto com mais pessoas que acreditam nele também, né, mas de ver logo mais ele florescendo, logo mais. E foi muito interessante porque a experiência que eu tive na fotografia de casamento, a experiência que eu vivi com o Fares, ela me deu uma visão para o projeto de vocês. Quando vocês comentaram comigo, eu falei, caramba. E eu acho que era algo que vocês nem tinham visto muito também. A gente vai contextualizar, inclusive, em algum momento. Acho que a gente vai detalhar mais. Não sei se agora seria viável, mas o Felipe, gente, ele abriu o nosso olhar para algo realmente muito mais amplo desse meio, desse nicho, mas relacionado ao projeto, a gente visava só falar, às vezes, vez ou outra, sobre um fornecedor, o nosso parceiro ali e tal, mas de formar algo para falar de relacionamento, de casais. E foi quando ele abriu o nosso olhar. Falou, cara, não tem... Dá para fazer algo muito grande. Exato, não tem ninguém fazendo isso que vocês estão querendo fazer e vocês estão ainda querendo dar um passo só, onde vocês conseguem já dar uns 5 passos. Então, ele abriu o nosso olhar para isso, sabe? Para trazer mais, né? Mais. Isso. Mas eu acho que é isso, então acho que chegou a hora, Tá né? na hora. Acho que tá na hora. Vê se a galera tá preparada aí. Estão preparados, gente? A gente Vamos vai lá. falar junto? Como vai ser? Você que vai falar, porque se fala junto, faz a gente fala Então, errado. gente, é o seguinte. Dito tudo isso, o depois do sim agora tem... Completa a frase. Um podcast. Seja muito bem-vindo à nossa nova caminhada no projeto Depois do Sim. E essa, na verdade, era uma qual a gente já sonhou um tempo atrás de fazer com que acontecesse, virasse, vingasse, mas foi um sonho que a gente precisou colocar na gaveta. E felizmente a gente veio aqui com as portas abertas e a gaveta também foi aberta, foi tudo estraçalhado, na verdade, né? Porque da forma como a nossa mente foi mais aberta ainda, né, sobre esse projeto. E é isso, o nosso filho, o nosso projeto, que a gente já tem esse filho, Já né? tem. Ele está crescendo cada vez mais. Uma nova forma. E você que está assistindo e gosta de acompanhar a gente no nosso projeto, mande esse vídeo para o seu amigo que tem uma empresa que esteja interessado em ser o nosso patrocinador. Nós precisamos de você para realizar esse sonho. A gente Vai sempre ser precisou. muito bem-vindo aqui. A gente sempre precisou da ajuda de vocês, que são a nossa audiência, o nosso público, para apoiar os nossos projetos, né? Abraçar eles, e a gente sabe que vocês sempre abraçam. Então, sempre que vocês virem a gente falando alguma coisa depois do sim, seja um post no perfil oficial, @depois do sim deles, né? Ou no nosso perfil sobre, já saibam que estamos abertos a patrocinadores, mais pessoas que queiram abraçar, apadrinhar. Vamos falar de padrinho, né? Que acho que conecta com casamento, tem a ver. Não vamos falar patrocinador, vamos falar padrinho. Legal, ótimo. É um brand legal. Então, se você é uma empresa, um prestador de serviço, ou se você conhece alguém que queira ser um padrinho desse projeto, a gente já está de portas abertas. Vocês podem entrar em contato para conversar com a gente, para abraçarem também o projeto, para a gente explicar como é que vai funcionar, tudo certinho. É só conversar com a gente que a gente alinha isso. E vou dar mais um spoiler do que a gente vai trazer. Para quem acompanha a gente há muito tempo, eu tinha o Zanol Sincero, depois tivemos o Casal Sincero nos nossos perfis do Instagram, e agora teremos o Casal Sincero como um quadro dentro do podcast, que é onde a gente vai dar o nosso ponto de vista sobre a sua vida pessoal, sobre o seu relacionamento, sobre o seu trabalho, sobre o que quer que você queira perguntar. Estaremos aqui respondendo essas perguntas com amplo conhecimento
e história de vida. A gente teve essa ideia de fazer disso um quadro por aqui também, porque a gente sabe o quanto que é um quadro querido nos nossos stories, o quanto vocês gostam e sentem a segurança de compartilhar, né, tudo aquilo que vocês querem. E deixando esse espaço aqui em aberto, eu já reforço também uma coisa pra vocês. Será uma temporada de Depois do Sim, um podcast muito especial. E virão convidados muito incríveis, tanto amigos, fornecedores, parceiros nossos, pessoas que com certeza têm muito aqui pra discorrer com a gente, pra falar sobre o que acontece depois do Sim, sendo eles aqueles que já tiveram experiência de casamento, né, de viver a sua festa, fase, casamento, lua de mel e tudo mais, mas também para que vocês possam também, assim como nós, ampliar esse olhar, abrir de fato, na verdade, os olhos, né, sobre esse mercado, que muitas pessoas nem imaginam o que se passa por trás das câmeras, mas a gente tá aqui para falar disso com vocês. E eu como vamos dizer assim, um parceiro, né, depois do Sim, alguém que comprou e vai estar junto com vocês, com certeza, como parceiro. Cara, a gente vai destrinchar essa indústria do casamento, né? Os players aí, a galera dessa indústria do casamento pode se preparar, porque vai chegar convite aí, né? Vai chegar convite para o pessoal dos cerimoniais, para o pessoal aí da decoração, né? Para todo mundo que participa dessa indústria do casamento, com certeza vai estar sentado aqui logo, né? Com certeza, vai ser show. É isso. E a gente tem mais um anúncio para fazer, que é sobre o nosso sorteio, né? A gente fez um sorteio no Instagram que algumas convidadas estavam participando e a gente sortearia uma pessoa, né? Convidadas participando? Convidadas, seguidoras participando. E aí, a que tivesse o melhor comentário seria convidada para estar no nosso casamento. Além de uma interação ativa com nós dois e os conteúdos do Depois do Sim, logicamente, né? Pra gente saber filtrar quem realmente gosta também e abraça esse projeto, acredita tanto quanto a gente. E a gente decidiu fazer o quê? A gente decidiu... As 3 já estão aqui. Já estão aqui. A gente decidiu selecionar 3 semifinalistas. Finalista que fala? Finalistas. 3 finalistas, né? Porque se provaram ser pessoas muito criativas, ativas, né? Presentes na nossa vida e sempre torcendo pela gente. Algumas seguidoras mais antigas, outras nem tanto, né? E a gente vai ligar para elas aqui agora. Então, você que sabe que eu te mandei mensagem... que eu falei com você. Se prepare. A gente tem que compartilhar uma coisa que é, na verdade, um espaço aqui para você contar um pouquinho, né? Vamos deixar ela achar que ela vai contar bastante coisa, mas você vai contar um pouquinho pra gente sobre como é essa questão com Depois do Sim, acompanhar a gente. Então, gostaria de dizer para você preparar aí o seu telefone. Prepara o coração. E o coração também. Prepara a emoção. Tem o microfone? Tem. Uhum. Deixa eu fazer uma ligação aqui, deixa eu ver com quem que eu começo. Você que mandou mensagem. Eu conversei com elas. Espera lá. Ela vai ligar. Vídeo chamada. Já tem gente online, hein? E só com a chamada vocês vão entender, tá, gente? Perto da... É verdade. Sorry. Que você pega a câmera de lá. Olá, estrela! Tudo bom? Tudo ótimo, meu Deus, eu tô treinando. Olha, eu vou te contar por que a gente tá ligando, por que eu mandei essa mensagem antes também, né? Eu acho que já tá muito claro que a gente gostou muito do seu comentário, a gente gosta demais também da sua interação, do seu carinho, do seu apoio com a gente. E a gente quer deixar aqui um convite oficial. O convite é para você participar do nosso casamento. Para você estar presente com a gente no dia 5 de julho lá em São Paulo. A gente vai alinhar os detalhes depois aqui, tá? Mas você é nossa convidada, Lívia. Tá mais que convidada. Ai, gente, meu Deus do céu, calma. Calma, que eu estou ao vivo. Tá um ao vivo. Podcast super importante, onde foi anunciado um evento. Gente, vocês sabem que eu vou ser assídua nesse podcast, né? Vocês vão criar uma coisa absurda. Eu tô impressionada, eu estou animada, eu estou muito feliz por vocês. Realmente vocês estão cumprindo o propósito de vocês. E é lindo acompanhar desde o início. Desde o início. Literalmente. Eu era seguidora do Luan, né? Sim. E tô muito feliz. Meu Deus, eu vou estar com certeza. Ficamos muito felizes. E a gente vai alinhar os detalhes com você aqui no WhatsApp depois, tá? Mas a gente queria fazer essa ligação aqui ao vivo, pra você fazer parte também disso.
E estarei lá curtindo muito com vocês, orando junto. Maravilhoso. Torcendo, desejando tudo de bom. Eu tô muito feliz. Amém. Um beijo, Lívia. Beijo, Muito Lívia. obrigada. Até mais tarde. Beijo! Beijo. Cara, que legal. Não, Cara. e o melhor de tudo é que eu tinha mandado mensagem falando pra elas que a gente queria que elas entrassem na live pra falar um pouquinho sobre o projeto, como elas gostam de acompanhar e tal, tudo. E as outras que estão assistindo aqui agora, elas vão saber também, acho que elas já sacaram, né, esse detalhe. Vão entrar em contato com a segunda agora. O que Que- elas não sabiam é que... É que todas achavam que seria apenas uma pessoa convidada. Oiê! Olá, Tô gatinha. vendo. Você já tá sabendo, né? Porque você já tava na live. Bom, Tô acompanhando. Tá na live? estamos formalizando aqui o convite, pois você também, Nani, vai estar presente com a gente no nosso casamento. Nossa, Está convidada para o nosso casamento. sério, eu tô tremendo. Muito, meu Deus. Nossa, tô muito realizada, de verdade. A Mary sabe como eu gosto dela. Eu aprendi também a ter esse carinho pelo casal. E eu tô até com a voz trêmula, meu Deus do céu. Mas sério, resumindo aqui, tô muito feliz, irei aproveitar muito. Fiquei muito feliz pela Lívia também, eu conheço ela. Legal. E não tava ali comentando. Já vamos falando, sentar na eu mesma conheci mesa. Vamos sentar juntas já, não vamos ficar sozinhos. maravilhosa. Estou muito feliz por ela também, porque eu vejo essa interação dela e tudo mais. Nossa, estou muito feliz, não tenho palavras. Muito feliz. Maravilhosa, a gente agradece, Show, sempre muito agradece obrigado. por esse carinho. Logo E mais sempre. vamos alinhar os detalhes aí no WhatsApp, tá bom? Tá. Um beijo. Beijo, até mais. Tchau, tchau. Beijo. E vamos para a nossa última convidada, a terceira convidada. Gente, que legal. A gente foi realmente muito estratégico, né? Que eu não imaginava que as reações fossem... Cara, muito legal as reações. Nem eu esperava isso aí. Cara, que legal. Cristina, é bom você atender, hein? E rápido. Gente, vocês vão me matar. O Luiz está aqui pulando e falando, Bom, você Boa já sabe, noite. né? Então, boa noite, mas só pra quem não é tóxico. Cristina, a gente tá aqui pra formalizar esse convite pra que você possa estar conosco no nosso Nosso casamento. eu fui agora. Que legal. Acompanho o Luan um pouquinho também ali, né? É claro que é mais com você, porque Ah. a gente conectando mais. Mas assim, eu tô muito feliz e muito honrada, porque verdadeiramente eu amo a vida de vocês demais. Amo vocês em Cristo Jesus e oro por vocês. Vocês são referências pra minha vida, com toda certeza. Gratidão Obrigado pelo pelo carinho. Ô tia, Ah, a mãe só assiste a senhora. Que legal. O dia todo, né? Querido. Nossa. ai, que maravilhoso. Eu sou muito grata por esse carinho e logo mais estaremos juntos. Todos juntos, viu? Obrigada, tô muito honrada. A gente que agradece, Cristina. Obrigado. Então, logo mais a gente vai alinhar os detalhes aí, tá? Um Senhora. beijo. Beijo. Boa noite pra Tchau, vocês. Ah, Cara, que da hora. Ai, você Caraca, vai que chorar agora. incrível Legal. isso, cara. Que incrível que foi isso. Foi de arrepiar aqui, hein, cara. Muito Na legal. moral. Esse carinho é muito Aleluia, bom, né, cara? arrepiei. A gente... isso Não, é, foi de arrepiar mesmo, na moral. Isso de fazer Muito as da coisas ao vivo, eu falei, cara, vamos fazer ao vivo, velho. As pessoas, elas têm esse carinho pra gente. Ela tava com medo de não dar muito certo, mas eu acredito muito que o que a gente faz é genuíno, né? E quando a gente faz de coração, É. a gente tende a receber de coração, né? E é sempre muito legal a gente ser relembrado disso, né? Com o carinho que elas têm pelo que a gente faz, né? Isso sempre fortalece e enche o nosso Sim, coração, com né? certeza. Pra continuar fazendo o que a gente faz. Caraca, que da Isso é hora. muito bom. É isso, gente. Várias bombas soltas por aí já. É. Era pra ser uma convidada, né, no sorteio, e a gente Amolecemos acabou o coração, né? decidindo Fazer colocar o quê? 3, porque o carinho delas é assim muito grande desde sempre, né? Desde quando elas, acredito, desde quando elas começaram a Aham. acompanhar a gente, elas sempre foram muito assíduas, né? Sim. E uma forma genuína também das três
se possível, em nome de Deus, as 3 poderiam estar presentes, representando vários outros, né, corações que vão estar assistindo só por trás da tela. Exato. Cara, muito legal. Esse universo de, assim, a gente pôde ver aqui agora, na prova real, a conexão verdadeira que vocês têm, né, com a galera que segue vocês. Isso é incrível, muito da hora mesmo, cara. Tem muito valor isso aí mesmo. Parabéns. Obrigado. E é isso, gente. Eu acho que nós... Por hoje é só. Por hoje é só, né? Senão a conversa vai embora. Gente, quero dizer que estou muito feliz com a presença de vocês aqui. Nossa, muito feliz pelo projeto Depois do Sim. Né? Agora podcast. Depois do Sim deles, podcast. Tomar esse corpo aqui, né? Acontecer aqui, né? O Depois do Sim já existia, mas eu acho que agora ele vai ter, né, um corpo, né? Uma projeção muito maior. Eu aposto muito nesse conteúdo. Como estrategista digital, eu aposto muito nesse conteúdo, porque eu sei que essa indústria de milhões, né, cara, move muito dinheiro. Sim. E, poxa, as meninas, as mulheres, né, que quando pensam em casar, entram nesse universo de cabeça mesmo, mergulham nisso, né? Então, com certeza, vocês vão estar oferecendo um conteúdo de muito valor. Com certeza. Para toda essa galera. Nós acreditamos que esse conteúdo é para você que tem dúvida de casar, para você que tem dúvida de como casar, e para você que talvez tenha até desistido de casar, mas quer ver só para ver como que é o negócio. Tenho certeza que essa chama vai acender em você e você vai ficar doido para casar, porque você vai viver um momento único e tudo que acontece depois disso eu acredito e profetizo que é maravilhoso. Amém. Amém, hein? Que legal. Amém. Então vocês são entusiastas do casamento, é isso? Diria que sim, né? A gente tem... Nos tornamos, a gente pode falar, A gente né? tá vivendo para isso agora, né? Literalmente. A gente tá legal, por isso, né? Que massa. Estamos aí já na contagem, hoje faltam 71 dias para o nosso sim diante do altar. E o casamento vai ser onde? Só para finalizar, o casamento vai ser onde? São Paulo. Na Serra da Cantareira. Que legal. O lugar escolheu a gente. Essa é a resposta. Foi a pisada, não sei se foi o pé esquerdo ou direito, mas arrepiou do pé à cabeça e eu chorei. Eu também. E aí a gente falou, é aqui, cara. Foi uma resposta Como de a gente vai também. Resolver as outras questões, a gente não sabe, mas vai ser aqui. Deus proverá. Se ele mostrou o lugar, ele vai mostrar Colocou todo o resto, no nosso né? coração, vai acontecer. Foi assim isso. como o projeto, sendo, né? E assim tá sendo, né? Gente, do tanto de coisa que vocês já fizeram acontecer na vida de vocês, Sim. né? É lógico que agora nessa fase com Deus aí no comando, agora ninguém segura. Ninguém segura, né? Ninguém segura. Isso. Assim seja. Amém. Então é isso, gente. É isso. Luan, Mari, muito obrigado pela vinda de vocês aqui no ArcTalks. A gente fica honrado com a presença de vocês. Pessoal que nos assistiu, muito obrigado. Quero mandar um alô aqui pro nosso... a gente tem um salão aqui, não sei se vocês conhecem, o Estúdio 202. Aqui do lado. Aqui do na lado. Na porta do Legal. elevador. Ele sempre arruma meu cabelo ali pro podcast também. Tá? A gente leva alguns convidados lá também. Sim. Vocês já chegaram todos bonitões, então nem precisou, mas um abraço aí pro João, do Estúdio 202. Que é o nosso parceiro também. E para você que também quer, você como empresa aí que quer patrocinar o ArcTalks, quer ter o seu nome exposto aqui, nós vamos ter uma plaquinha aqui com a sua marca. A gente pode fazer menções aí da sua marca, do seu produto para você vender também. Entre em contato com a Arc, que nós estamos abertos aí para isso. Isso aí. Você que tem interesse também em fazer um podcast, aqui a Arc é o lugar para você também. Isso aí. Já tem o estrategista digital pronto para, junto com a sua empresa, estipular um plano ideal para você explodir no seu negócio. Todo o plano ideal, gente, roteiro, todos os detalhes. Vem aqui para vocês entenderem como que funciona, A gente viu? sempre fala que a gente escreve e produz sucesso. Aqui Exato. na Arc, né? Tudo é pensado para escrever. Fazejamento. Exato. E o fazejamento Muito é a nossa fazejamento. regra. Fazejamento. A gente Se deu a oportunidade de conversar com o Felipe, para conversar não paga. Então, conversar não paga. Não estou cobrando ainda. Ainda. Gente, então é isso. Ficamos por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado de coração, Luan e Mari. agradecemos. Um beijo para todo mundo. Beijo, Valeu. gente. Tchau, tchau.